Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal do amor. Eu sou a Mônica, pedagoga e orientadora espiritual. O tema hoje, pessoal, é sobre ego. O que é ego? É um núcleo da personalidade de uma pessoa. É a parte consciente, racional da nossa mente, responsável por mediar os impulsos do id. E o que é id, pessoal? Desejo instintivos e as regras do superego. Normas morais e sociais. Segundo Freud, ele é o eu, que lida com a realidade, com a formação da identidade e o equilíbrio psíquico, que é o nosso mental, atuando como mediador entre as necessidades internas e as exigências do mundo exterior. O que é o ego no cotidiano? Ele mostra quem somos e para os outros. Ele mostra quem somos para os outros e para nós mesmos. O ego é capaz de nos levar à destruição ou à construção, construir. Depende somente de você, das suas decisões. O seu jeito de pensar e de agir. Sabe, aquela vozinha que fala dentro da nossa cabeça e ela fala assim: você não é capaz, você não vai conseguir. Isso, pessoal, é autossabotagem. Olhai e vigiai a sua voz interior. Porque a gente tem que falar ao contrário. Quando vinha esses pensamentos negativos na nossa cabeça, temos que falar oposto. Eu sou capaz. Eu consigo tudo que eu quero. É assim que a gente tem que afirmar e falar. Escuridão só existe quando você apaga a luz. Então, nunca se esqueça que você é luz. Caminhe sempre na luz. O ego só se torna problemático quando é rígido, frágil e dominante. Em excesso. Tudo em excesso faz mal, pessoal. Pessoas que querem controlar tudo e todos se tornam egoísta, intolerante, arrogante, orgulhoso excessivo ou, o pior, narcisismo. São pessoas falsas que criam aparências falsas para sobreviver,
onde a bondade é feita por interesse próprio. O que é um ego frágil? É a falta de autoestima, autoconfiança, levando o comportamento de submissão, insegurança e necessidade de validação, que são aquelas pessoas que quer validação o tempo todo, constante, e até mesmo a falta de iniciativa ou desinteresse em coisas que não afetam. Tudo isso é falta de ausência de um ego saudável e equilibrado. Viu, pessoal? A importância do equilíbrio em tudo na nossa vida, eu vou sempre focar nisso para vocês. Porque se sair do desequilíbrio, lascou. Tem que ser tudo equilibrado. O que Deus fala sobre o ego? Fala que o orgulho excessivo e o egoísmo são condenados perante a Deus. Por quê? Porque Jesus é o exemplo da humildade. E não se orgulhem de suas próprias qualidades, mas serem gratos pelo que Deus lhe deu. Então, pessoal, o orgulhoso excessivo e o egoísmo é um vício que leva a outros males, como ganância e falsidades. O excesso que faz as pessoas serem gananciosas e falsas. Excesso prejudica e destrói. A verdadeira fé se manifesta no amor e na humildade, que é exaltada por Deus, pelo divino, enquanto o orgulho leva à queda e à destruição. Então, não sejam excessivos no ego. Porque tem pessoas que têm o ego lá nas alturas, porque leva à queda e à destruição. E é das sombras, é do lado negativo, é das trevas. O que é um ego saudável? É caracterizado pela autoaceitação, autoconhecimento, equilíbrio entre impulsos e realidade, flexibilidade, capacidade de estabelecer limites saudáveis. É saber o próprio valor sem a necessidade de impressionar ou se sentir superior aos outros, permitindo uma vida com mais bem-estar, harmonia e o respeito por si e pelo mundo. Viu como é que é as coisas, pessoal? O que é autoconhecimento? É compreender os seus pontos fortes
e fracos, aceitando a própria imperfeição. Porque perfeito, pessoal, é só Deus que é perfeito. E a flexibilidade é adaptar-se a diferentes situações e ser flexível entre desejos e imposições. E a autoestima equilibrada? Valorizar-se sem depender da aprovação alheia, com um senso de valor próprio e interno. Então, é isso, pessoal. Tem que ter equilíbrio em tudo. Autoconhecimento, flexibilidade, autoestima equilibrada, capacidade de lidar com críticas, pessoal. Porque tem pessoas que não conseguem lidar com críticas. Eu vou falar de mim agora. Pode falar o que quiser. Eu não tô nem aí com críticas de ninguém. Falem mal, mas falem de mim. Tá falando? Se estão falando mal, porque me amam, porque me adoram e não tiram o meu nome da boca. É mole o que mais? Então não tô nem aí, pessoal. Quer falar? Fica à vontade. Pode falar o que quiser. Ninguém paga minhas contas, certo? Habilidade de estabelecer limites. Equilíbrio entre o interior e o exterior. O interior, harmonia na vida. O exterior, sem apegos, pessoal. Desapega. Sentimento de bem-estar. Uma vida mais significativa e gratificante, com a capacidade de lidar com desafios e encontrar soluções. Sejam soluções, pessoal, e não problema. Coloque a luz em tudo que você faz. Sintonize com a luz divina e não com a sombra. Assim você vive melhor. Deus é amor e luz. E bora ser feliz, pessoal. Vamos ficar agora nesse ego pra quê? Não leva a lugar nenhum. Só estraga, porque a pessoa que tem excesso no ego é só destruição, é só coisas ruins, é só coisas negativas, e isso não faz bem pra gente. Então a gente tem que se livrar de tudo isso. Para que ficar com o ego lá nas alturas? Não tem necessidade de ser assim. Mas não tem jeito, né? A maioria das pessoas são assim, né? E eu vou deixar uma mensagem para vocês aqui, ó. Sejam como uma estação de rádio. Sintoniza na luz e não na sombra. Então é isso, pessoal. Fica essa dica para vocês sobre o ego, porque o ego, se a gente não saber controlar ele acaba destruindo a gente mesmo.
Então a gente tem que ter equilíbrio em tudo que a gente faz na nossa vida. E o ego não leva a lugar nenhum. Ele em excesso só leva a destruição. Então isso aí não faz bem pra gente. Então a gente tem que levar para o lado positivo, o lado bom da coisa. Por isso que eu falo para vocês aqui, porque eu já tive muitas experiências de vida da gente não fazer nada em excesso, fazer tudo moderado, nem muito e nem menos. Tem que ser o equilíbrio, porque quando a gente faz tudo no equilíbrio, a gente tem uma vida mais equilibrada e melhor, em todos os sentidos. Experiência própria de vida, pessoal. É assim que funcionam as coisas. Eu vou ficando por aqui. Deixo essa dica para vocês sobre o ego. E vou pedir carinhosamente para vocês se inscreverem no canal, deixar um like para mim como gratidão, porque tudo que a gente agradece, Deus manda em dobro, Deus abençoa. Quantas pessoas precisando ouvir isso, saber sobre o ego, o que o ego faz com a gente, né? Eu mostrei os dois lados. Ele pode construir e destruir. Se for em excesso, acaba com a sua vida. Então é isso, pessoal. Eu deixo essa dica para vocês. Se inscreva no canal, deixa um like, deixa um coraçãozinho para mim como agradecimento, porque tudo que a gente agradece volta em dobro para a gente. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e tudo de bom para vocês. Até mais.